Dizem que aqui os barcos paravam para que a terra seguisse seu rumo. Ouro, café, famílias. Mas nem todo embarque terminou em partida. Algumas chegadas nunca se fecharam. Este é o Porto da Estrela, em Magé, no Rio de Janeiro. Um lugar onde as ruínas contam uma história que muitos preferem esquecer. Um silêncio pesado paira sobre as construções engolidas pela vegetação, quebrado apenas pelo vento e pelo ranger de madeiras velhas. O que resta são marcas. Marcas de cordas na madeira, restos de grilhões e um medalhão de chumbo que a lama guardou como um segredo. Aqui, cada pedra parece carregar o peso de um passado que se recusa a morrer. Este porto era uma artéria vital do Brasil Império, por onde passavam as caravanas com riquezas para Minas Gerais. Mas o que os livros de história raramente detalham são as outras cargas que chegavam. O porto respirava com os gritos que ninguém anotou. As gravuras da época, como as de Rugendas, nos dão uma pálida ideia. Embarcações movimentadas, homens a cavalo e, em barcos menores, africanos acorrentados, arrancados de suas terras e de suas vidas. O progresso da nação foi construído sobre o suor e o sangue que impregnaram este solo. A riqueza que subia a serra para Petrópolis tinha um custo humano devastador, um custo que as águas deste mangue testemunharam em silêncio. As histórias oficiais se misturam com as lendas contadas à beira do rio. Os mais velhos sussurram que até a realeza passava por aqui, quando precisava de discrição para subir a serra. Há quem jure que uma rainha tocou esta margem, num desembarque secreto, mas isso não passa de um mito. A rainha Elizabeth II, por exemplo, esteve no Brasil no século XX, com uma agenda pública e bem documentada. Longe daqui, mas a lenda persiste, talvez porque os lugares abandonados precisam de suas próprias majestades, mesmo que fantasiadas. É como se a ausência de registros oficiais sobre o que realmente aconteceu aqui abrisse espaço para a imaginação preencher as lacunas com contos fantásticos, desviando o foco da memória mais dolorosa. É à noite que o verdadeiro rosto do Porto da Estrela se revela. Quando você caminha pelo mangue, com apenas uma lanterna para cortar a escuridão, a sensação é de que não está sozinho. Os sons começam, sussurros indecifráveis, o barulho ritmado que lembra correntes batendo umas nas outras. De repente, a luz da lanterna encontra uma pequena lápide improvisada, com um nome já apagado pelo tempo. É nesse momento que as vozes ficam mais claras, nomes ditos em línguas africanas, um lamento que atravessa séculos. E quando a lanterna falha e a escuridão te abraça, você vê reflexos na água. Não são monstros, são rostos. Rostos de homens e mulheres com os olhos vazios, procurando um descanso que nunca encontraram. As ruínas da antiga fábrica de pólvora e dos armazéns são testemunhas silenciosas. Entre as vigas caídas e as placas corroídas pelo tempo, encontramos documentos antigos, listas de nomes de trabalhadores escravizados, nomes que o progresso fez questão de apagar quando a ferrovia chegou e o porto perdeu sua importância. A cidade seguiu em frente, mas a memória ficou para trás, presa em bolhas de lama, esperando. Você anda por esses galpões e quase consegue ouvir os passos, sentir o arrastar das correntes. A história não está apenas nos livros. Ela está impregnada nas paredes, no chão, no ar que se respira aqui. Tudo anotou os nomes que ninguém quis lembrar. Decidimos voltar à noite, com uma pequena equipe, para tentar capturar algo. Qualquer coisa. Enquanto discutíamos as teorias sobre o lugar, um de nós foi tomado por uma ansiedade incontrolável. Começou a falar palavras que ninguém entendia, apontando desesperadamente para uma árvore velha, com marcas de cordas. O grupo se desfez. O medo tomou conta. E então, um som começou. Uma batida rítmica, grave, que parecia vir da própria terra, sincronizada com a nossa respiração. Era como se o chão estivesse vivo, pulsando com as batidas dos corações que pararam aqui há tanto tempo. Não era uma assombração comum. Era a própria terra se lembrando. No fim, o que são esses ecos? Não são fantasmas de ossos. São memórias de vidas interrompidas, de obrigações quebradas. A pergunta que fica é:
o que foi real e o que foi um reflexo da nossa própria culpa coletiva. Talvez a resposta esteja num pequeno memorial que encontramos, feito por moradores locais, velas, conchas e um pano com cores africanas. Um gesto simples, mas poderoso, de que a reparação é possível através da lembrança. Porque quando a história oficial nega a memória, ela vira lenda. E quando a lenda fica sem choro, sem luto, ela vira assombração. Aqui, no Porto da Estrela, as duas coisas se misturam na lama, esperando que alguém finalmente as escute. Lembrar é resistir. Se essa história te tocou, curta, compartilhe e inscreva-se, para que as vozes não se calem.